Ruth capítulo 3, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Versículo 1. E disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois, não é Boaz, com cujas moças estivessem de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Lava-te, pois, e unge-te, e veste o teu vestido, e desce a eira. Porém, não te dê a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deita. Então entrarás, descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. Amém? Fecha os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu declaro nessa noite que a tua presença possa, Senhor, tomar cada coração aqui, e que cada um de nós possa encontrar esse cantinho que Ruth encontrou junto do coração de Deus, porque cada um de nós foi chamado para se aproximar de Deus, para andar com Deus, para estar com Deus, e para que Deus possa fazer uma obra na nossa vida através do seu Filho Jesus Cristo. Eu e você, a igreja, fomos chamados para ter um encontro com Deus e nunca mais sair de perto dele, em nome de Jesus. Eu declaro nessa noite que os corações estão abertos para receber isso, Pai, em nome de Jesus. Amém? Fala para o teu irmão: Deus marcou um encontro com você, e a partir de hoje ele não vai sair da tua vida enquanto ele não realizar tudo que ele tem para você. Quem recebe essa palavra, diga amém. Querido, quando Jesus Cristo deu aquele último grito na cruz, onde que ele disse: está consumado, está pago, está feito. Quando ele deu aquele brado, ali ele estava realizando uma obra e nos mostrando um caminho. Deus estava ali em Jesus Cristo realizando uma grande obra para as nossas vidas, e ao mesmo tempo nos mostrando um caminho que eu e você precisamos seguir. A obra que Deus fez ali é que Ele estabeleceu Jesus como nosso remidor, como nosso redentor, como nosso salvador, como nosso libertador, como aquele que nos justificou e se tornou o Senhor da nossa vida. Ele, Jesus Cristo de Nazaré. Você pode dizer amém? Interessante que a palavra de Deus, através de Paulo, ele afirma isso, né? Ele diz lá que não há salvação em nenhum outro sequer nessa terra. Não há nada que o homem possa fazer, não há nada que eu e você possamos criar. Não há religião, não há filosofia, não há verdade nesse mundo que possa levar salvação ao homem. É interessante que a gente vê, através da internet, através da televisão, as pessoas tentando, de alguma forma, chegar a Deus, através das boas obras, através de um homem que foi muito bom, ou através de pessoas em diversos lugares, em diversas formas, através de uma filosofia, de uma verdade. Criou-se até uma frase aí no mundo dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Mas não foi isso que Jesus fez, e nem a palavra de Deus diz. Jesus disse que Ele é o caminho. Se Ele é o caminho, Ele é o único caminho. Querido, não existe outro jeito de você chegar no céu, de chegar a Deus,
não existe outro jeito de encontrar salvação se não for através de Jesus Cristo. Talvez você diz, por quê? Por que tem que ser assim? Porque Ele morreu por você. Buda não morreu por você. Maomé não morreu por você. Os santos não morreram por você. Nem o homem mais bom dessa terra não morreu por você. Isso significa que não há nada nesse mundo, nenhum homem, nada que possa te levar para Deus. Porque o único caminho que você pode encontrar para te levar para Deus teria que ser através da morte do pecador. Quem é o pecador? Cutuca o teu irmão e fala assim, quem é o pecador? Fala assim, você. Mas aí vem Jesus e fala assim, não, eu morro por eles, no lugar deles, e que todo o pecado que estava sobre eles venha sobre mim. Isso significa que Ele se tornou o teu Salvador. Ele não era, mas Ele se tornou o teu Salvador. Ele tornou-se o teu remidor, aquele que te fez a redenção, aquele que pagou o preço por você. Isso significa que Ele é o único que pode te levar para Deus. Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida que pode te levar em direção a Deus. Por isso, meu querido, cutuca o teu irmão e fala assim, então o problema está resolvido. Não tem que se preocupar mais. Fala para ele assim, não tem nem que procurar mais. Você já encontrou a porta. Você já encontrou o caminho. Não tem mais que ter dúvida. Não tem que procurar mais. A porta para Deus, o caminho para Deus, só é uma só. É Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! E aí, Ele fez essa obra. Só que não foi só apenas uma obra. Ele estava também mostrando o caminho. Presta atenção nisso. O caminho para todo aquele que crê em Jesus é viver a obra da cruz. Querido, esta é a grande revelação do Novo Testamento. Que Cristo é o nosso remedor e tudo fez por mim e por você. E nossa vida deve ser a expressão dessa obra. Interessante que o livro de Ruth é um livro tão bonito que mostra tudo o que iria acontecer. A história de Ruth é a história minha e tua. É a obra que Deus estava fazendo. É a palavra liberada lá no Velho Testamento sobre a minha história e a tua história. Ruth é o cristão. É eu e você, é o crente. Ruth é aquele crente que nasceu lá na terra de Moabe, uma terra que estava amaldiçoada por Deus, porque fizeram tudo errado lá. Porém, ela saiu de Moabe e foi até Belém, a casa do pão, a casa de Deus. Ruth, aquele cristão que é eu e você, saímos de Moabe e fomos levados por Noemi, a sogra dela, que simboliza o Espírito Santo, para a casa de Deus, para Belém. Interessante que a história de Ruth mostra justamente isso. Uma menina que nasceu numa terra longe de Deus, que casou e que passou um sofrimento muito grande, porque o marido morreu, o cunhado morreu, o sogro morreu, e ficou apenas Noemi, a sogra. E essa Noemi levou de volta para Belém. Querido, olha que coisa linda. Deus está falando de mim e de você.
Nós, como Ruth, nascemos em Moabe, mas o Espírito Santo nos levou até Belém. Vou repetir isso. Nós, como Ruth, nascemos em Moabe, mas com o Espírito Santo atravessamos toda essa parte e fomos até Belém. Aí você diz assim: o que nós fomos fazer em Belém? Fala para o teu irmão: fomos encontrar Boaz. Fala para ele: fomos encontrar Boaz. Interessante que naquela época a história mostra que Ruth era uma viúva. Naquela época a história, a tradição era mais ou menos assim: alguém da família tinha que resgatar a viúva, senão a viúva ia passar fome, ia passar necessidade. E só que tinha que ser um parente próximo, tinha que ser alguém, uma parentela, alguém próximo. E o parente próximo de Noemi era Boaz. Olha que coisa linda. Se Noemi representa o Espírito Santo e Boaz representa Jesus, interessante que eles são os parentes próximos, né? Interessante que o parente próximo de Noemi era Boaz, porque o Espírito Santo era a representação de Noemi, que trouxe a gente para Belém e vai nos entregar para Jesus Cristo. A história de Ruth, na verdade, é a nossa história de salvação. É a nossa história de sair do mundo e se encontrar com Deus na casa de Deus. Querido, eu e você precisamos, mesmo em Belém, descobrir o nosso lugar. Fala para o teu irmão: o Espírito Santo te trouxe aqui. Fala: o Espírito Santo te trouxe aqui. E aqui em Belém você tem que encontrar o teu lugar. Fala assim: você já encontrou o teu lugar em Jesus? É tremendo isso, que quando você começa a entender aquilo que Deus estava mostrando. Querido, como a gente encontra esse caminho que Deus está falando conosco? Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: é tempo de você encontrar o teu lugar em Jesus. Sabe, tudo começa quando a gente descobre que nós precisamos desse lugar em Jesus. Olha só o que diz o versículo 1 do capítulo 3. O Espírito Santo dizendo para Ruth, através de Noemi: minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? A busca do cristão é descansar em Deus. Isso foi falado hoje às 5:30. A busca do cristão é você descansar, entrar no descanso de Deus. E esse é o desafio de todos nós. O desafio do crente, o desafio do cristão. E como começa a gente descobrir isso? Quando você passa a obedecer o Espírito Santo. Olha só o que diz o versículo 5. Noemi, Ruth, o cristão, diz assim: e ela lhe disse: tudo quanto me disseres, farei. Quando você é assim com o Espírito Santo, quando você é assim com aquele que está te levando para Deus, todas as coisas vão te ajudar e vai cooperar para que você encontre o teu lugarzinho em Jesus Cristo. Quando você fala: Espírito Santo, tudo que tu disseste eu farei. Deus, tudo que o Senhor quer, eu estou aqui. Quando você começa a trabalhar, a se entregar na obediência com Deus, a obra que Deus tem para a tua vida vai te levar no lugarzinho que Deus tem para você. Agora presta atenção. Nós estamos vivendo um tempo que eu e você se esquecemos de buscar esse lugar de descanso de Deus. A nossa geração de Ruths, a nossa geração de cristãos, só estamos nos milharais, como Ruth estava colhendo milho, mas tem se esquecido de buscar o local de descanso de Deus. Querido, o local de descanso de Deus é aquele local que você tem paz com Deus,
aquele lugar que você tem alegria, aquele lugar que você está ali e sabe que Deus está cuidando de você, que Deus está te suprindo, que Deus está movendo na tua vida, que você tem alegria e prazer. Só que nós estamos vivendo uma geração que tem se distanciado disso e não quer encontrar esse lugar. A palavra que Deus tem para você hoje é que Deus está te chamando para você encontrar esse lugar. Porque Deus te tirou de Moabe, te trouxe para Belém. Deus te tirou desse mundo, te trouxe para a casa de Deus, para você encontrar o teu lugarzinho em Deus. Você pode dizer amém? Mas a nossa geração tem sido se distanciado disso. Nós vivemos um tempo em que o pecado deixou de ser algo que nos entristece. Hoje se peca e pouco tem tristeza sobre isso. Nós estamos vivendo um tempo em que a santidade é coisa absurda, é coisa que não tem importância mais, é coisa que é impossível ser desse jeito. Nós estamos vivendo um tempo em que se guardar para o cônjuge ou ser virgem até o casamento é coisa que não se deve mais, caiu de moda, é coisa que já não está mais tendo valor. Nós estamos vivendo um tempo em que os casais dão mais valor ao dinheiro do que ao outro cônjuge, do que o próprio cônjuge. Nós estamos vivendo um tempo em que se canta muito na igreja, mas se ora pouco. Tem muito louvor, tem muito cantor gospel, tem muito show, mas se ora pouco. Nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos criar diversão na igreja, nós precisamos criar entretenimento para segurar o povo, do que a geração decidir participar de um estudo profundo da palavra. Nós estamos vivendo um tempo em que as amizades, elas são mais importantes do que a amizade com Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que ser batizado, ser discipulado, ser dizimista fiel, ser submissa, crente em Cristo Jesus, perdeu importância. Isso é aquele cristão que fica lá no milharal colhendo trigo, correndo de um lado por outro para mostrar quanto que colhe mais e deixa de colher. Fala para o teu irmão: Deus não formou uma igreja de Martas, Deus quer uma igreja de Marias. Por isso Deus te chamou como Ruth, para descobrir o teu cantinho do lado do teu Boaz. Quem recebe essa palavra, diga amém. Querido, Deus está te desafiando nessa noite a sair desse ativismo religioso, a sair dessa religião que tem se propagado em muitos lugares. Deus está te chamando para intimidade com Deus. Deus está te chamando para você ser conhecido dEle. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, que em secreto teu Pai te recompensará. A palavra de Hebreus diz que Deus é galardoador, abençoador, presenteador daqueles que o buscam. E o buscar aqui não é o que você faz para Ele, mas aquilo que você se aproxima dEle. A Fran colocou no WhatsApp uma fotinho, achei bonito aquilo, né? Uma pessoa perguntou, se eu não estiver errado na história, mais ou menos assim. Uma pessoa perguntou para um menino, acho que foi isso: qual o tamanho do teu Deus? Aí ele olhou para o céu. Imagina o tamanho do céu. Grande, né? Estrelas longe, planetas longe, universo. Ele falou: meu Deus é pequenininho, que eu não consigo nem achar Ele. Aí essa pessoa pegou ele e levou ele perto de um barco, parece. Um barco enorme, grande. Acho que é isso, né? Hã? Um avião. Não foi barco não. Um avião, e o menininho falou assim: nossa, enorme, que coisa grande. Moral da história:
Você vai conhecer o tamanho do teu Deus quando você se aproximar dele. E Ruth aprendeu isso. Fala para o teu irmão, você vai sair nessa noite daqui desafiado a se aproximar de Deus, para que a obra que Deus faça na tua vida seja completa, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Querido, que caminho é esse? Que o Espírito Santo, porque foi Noemi que falou para ela. O Noemi simboliza o Espírito Santo. Que caminho é esse que estava mostrando? Aqui diz assim, no capítulo 3, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 3. Primeira coisa que o Espírito Santo disse para ela: você precisa se lavar para se encontrar com Boaz. Ela falou a primeira coisa, do versículo 3, lava-te. Virou para Ruth e falou, lava-te. E é interessante que lavar para nós hoje significa, como diz a palavra, que a única coisa que nos lava hoje é a própria palavra. Quanto mais você tem intimidade com a palavra, quanto mais você se leva para a palavra vai lavando você. Quando você entra no banheiro para tomar banho, você está todo sujo, e você entra ali debaixo do chuveiro, aquela água vai passando, você vai esfregando, né? Cutuca o teu irmão e fala assim, você se esfrega ou você só joga água? E ali você está debaixo do chuveiro, aquela água está caindo, você pega o sabonete, vai se esfregando, aquela sujeira vai saindo aquela água vai cobrindo você. Noemi falou para Ruth, lava-te. E é interessante que é esse o relacionamento com a palavra. Quanto mais você medita na palavra, quanto mais você ouve a palavra, quanto mais você tem intimidade com essa palavra, a palavra é como água, ela vai passando por você, ela vai limpando você, ela vai levando a sujeira embora. Talvez você vai precisar de diversos banhos para sair toda a sujeira, mas ainda assim você vai lavando, porque você vai ouvindo a palavra, aquelas palavras vão entrando, aquela sabedoria vai entrando, aquela revelação vai entrando. Significa que aquela porcaria, aquela sujeira que estava sobre você vai saindo e vai dando lugar à limpeza de Deus. Amém? Primeira coisa que Deus fala para mim e para você: lava-te, para você ter um encontro com teu Boaz. Segunda coisa, do nosso caminho, aqui no versículo 3 também, é que eu e você precisamos nos ungir para se encontrar com Boaz. Ela falou aqui, ó, lava-te, pois, unge-te. A unção que ele estava falando aqui era uma unção de perfume, para ela se perfumar, ficar perfumada. E é interessante que o perfume aqui, quando você passa um perfume, as pessoas que estão em volta de você sentem aquele cheiro gostoso, né? Dá uma cheirada no teu irmão aí do lado. Se ele não passou perfume, ele vai passar vergonha, né? Mas se ele passou, você vai falar assim, nossa, cheiro bom, né? E aí, esse perfume, meu querido, só tem um negócio, só tem um jeito. Quanto mais você está com Deus, quanto mais você anda com Deus, você passa a ter o cheiro de Deus. Fala para o teu irmão, quanto mais você anda com Deus, quanto mais você caminha com Deus, você passa a ter o cheiro de Deus. Aleluia! Por isso que Noemi disse para Ruth, olha, lava-te e unge-te, te perfuma. Você ficar limpa e cheirosa. Mas não foi só isso não. Terceira coisa que ele diz aqui, capítulo 3, versículo 3. Ele diz, vestes os teus vestidos.
Você precisa se vestir com uma veste para encontrar Boaz. Agora isso é importante, olha para mim. A palavra de Deus fala lá em Apocalipse que as vestes de linho dos santos são seus atos de justiça. Significa, meu querido, quando você põe um vestido bonito, um vestido novo, quem que vai falar que você está bonita? Quem que vai falar que você está bonito? Não são as outras pessoas que te veem? Não são as pessoas que olham para você e falam assim: como você está com um vestido bonito, como você está bonito e bem vestido? Não é assim? Não é desse jeito? Então, é interessante que quando você se veste com vestido, você chama a atenção das pessoas, as pessoas te elogiam. Isso significa que a tua vida, quando você começa a andar com Deus e crer em Jesus Cristo, as pessoas precisam olhar para você e ver que você mudou de roupa, que você a partir de hoje tem atitudes diferentes, ações diferentes, porque você está andando com Deus. As pessoas precisam olhar para você e ver que você ama mais, perdoa mais, tem mais paciência, que você deixou de fazer coisas erradas e começou a andar da forma que Deus te agrada o coração de Deus. As pessoas precisam olhar para você e tomar um susto. Quando tu, teu irmão, fala assim, as pessoas precisam olhar para você e tomar um susto. Como assim, pastor? Assim, quando você encontra uma pessoa que está com o cabelo arrumado, vestido bonito, e você vê ela todo dia, né? Toda desarrumada, cabelo todo desarrumado, né? Não liga, não passa uma maquiagem, não está nem aí. Mas naquele dia você viu ela linda. Quando você passa perto da pessoa, você fala assim: quem que é? É a fulana. Tá brincando. O que aconteceu? Mudou de corpo? Mudou de cabelo? Nasceu de novo? Porque é outra pessoa. Tomou um susto. Querido, eu quero profetizar que as pessoas vão se assustar com você, porque quando olhar para você vai falar assim: o que você tem? Por que você está assim? Você vai falar assim: estou assim que jeito? Você está diferente, você está me dando paz, você tem atitudes diferentes. Você vai falar: eu estou lavado, remido e vestido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Querido, mas isso não pode ser de boca para fora. Porque Jesus, quando fez a obra na cruz, não foi de boca para fora, Ele morreu por você. Isso significa que Ruth realmente se transformou. E foi atrás do seu lugar de descanso. Olha o que diz aqui no versículo 4. Diz assim: Noemi dizendo: e há de ser que quando ele se deitar, notará o lugar que se deitar, então entrarás e descobrir-se-ás os pés. Fala a pessoa que está ao teu lado: é aos pés do Senhor o teu lugar de descanso. E te deitarás, e Ele te fará saber o que deves fazer. Querido, Ruth tomou um banho, se perfumou, se vestiu e saiu. Quando Boaz se deitou em cima dos grãos de cevada, Ruth chegou ali bem de mansinho, descobriu os pés dele, colocou a sua cabeça e dormiu aos pés dele. Quando Boaz acordou e viu aquela mulher ali, Ruth virou para ele e falou assim: tu és o meu remidor. E a partir daquele dia, Boaz fez de tudo e alcançou. Foi o redentor de Ruth e assumiu a posição de noivo de Ruth. Fala para o teu irmão: Jesus lá na cruz, Ele tomou você do primeiro Adão e se tornou o teu noivo, aquele que fez todas as coisas por você, aquele que restaurou você,
Por isso você precisa ir para os pés do Senhor, buscar intimidade com Ele, passar tempo com Ele. Fala comigo: Jesus é o meu Salvador, é o meu remidor, é tudo que eu preciso. Lá na cruz Ele conquistou a minha vida. Já não vivo eu, é Cristo que vive em mim. Você pode dar uma glória a Deus? Fique em pé em nome de Jesus.